Bom, bem-vindos aí a mais uma videoaula, né, a respeito dessa disciplina de Laboratório de Sistemas Operacionais, e a gente vai continuar trabalhando aí um pouquinho com o Linux. Eu preparei aqui rapidinho um roteiro rápido do que a gente vai estar trabalhando nessa videoaula. A gente vai falar um pouquinho sobre administração do sistema, somente esses dois tópicos que eu acho que é bem interessante para vocês começarem a trabalhar. Um é a parte de instalação de aplicativos, como que eu faço a instalação de aplicativos, e um outro a respeito das contas de usuário, tá certo? São dois tópicos básicos aí sobre a parte de administração do sistema, que isso aqui está um pouco, assim, ainda não está tão detalhado lá na apostila de vocês, mas que eu acho que é importante. E a segunda parte, que é o que está mais envolvido na apostila de vocês, que é a compilação lá no Linux, tá certo? Então a gente vai aprender como que compila um programinha aí dentro do Linux. Eu acredito que você talvez já tenha até visto isso em outras disciplinas, talvez em algoritmos ou programação estruturada, mas é sempre bom estar revisando aí, vendo como que é feito isso aí no Linux. Talvez vocês aprenderam a mexer com isso dentro do Windows, né? Não é muito segredo, uma coisa muito tranquila, vocês vão ver que é até bem rápido o processo, tá? Então, vocês vão ver que vai ser bem tranquila essa videoaula. Então, a primeira coisa que eu queria começar com vocês é falar só um pouquinho sobre a administração de usuários. Quando você abre aqui, hoje, praticamente, a administração de usuários é tudo feito na parte de interface gráfica. Se você tem essa oportunidade, igual aqui eu estou com o Ubuntu, né, aquela versão que a gente instalou, eu tenho interface gráfica, e eu tenho aqui esse painel de configurações do sistema. Então, a administração toda do sistema, ela quase que pode ser feita por esse painel. Isso aqui seria o equivalente lá ao painel de controle lá do Windows, né? E depois vocês podem explorar isso daqui, né? A questão de monitores, rede, e assim por diante. Mas o que a gente vai olhar aqui é a administração de contas de usuário. Então, quando eu cliquei aqui, ele me listra aqui quais são as contas de usuário que eu tenho disponível no computador. No caso, só tem a minha conta aqui, tá certo? Ele tem aqui meu nome de usuário, né? Que aparece meu nome. Eu acho que se eu quiser aqui, eu posso até acrescentar uma foto. O meu tipo de conta, que no caso é uma conta do tipo administrador. A gente já vai falar sobre isso. O idioma, a minha senha, ele falando se eu tenho início automático de sessão, ou seja, quando eu ligar o computador ele já carrega esse usuário. Isso aqui você pode fazer em casa, mas não é recomendado em ambientes que sejam é, de empresas, tá certo? Porque o ideal é geralmente você ter a senha digitada, né? Então, é, o que ele dá são essas informações, né? É, o, e como é que eu faço para editar isso daqui? Primeira coisa, antes de você editar aqui, isso daqui, na verdade, eu estou vendo só. Eu acho que eu só consigo editar, deve ser essa foto e esse nome aqui, tá certo? Vou botar aqui uma foto aqui só para você do café. É, então, o que que acontece? São as únicas duas informações que eu consigo. E o idioma aqui, tá certo? O restante, eu não consigo editar. Para eu poder, por exemplo, editar isso aqui, criar um novo usuário, eu tenho que clicar nesse botãozinho aqui de desbloquear. Aí ele vai pedir uma senha, que é uma senha de administrador. Como eu sou um administrador, eu tenho essa senha, a mesma senha que eu usei para logar na máquina. Então, coloco aqui a senha, clico em autenticar, você viu que agora ele liberou. Então, agora eu consigo fazer algumas outras opções. Por exemplo, criar aqui um novo usuário. Quando eu vou criar aqui, clico nesse maisinho aqui, ó, do lado esquerdo, eu consigo adicionar uma nova conta de usuário. E essa conta ela pode ser do tipo padrão ou do tipo administrador. Qual que é a diferença do tipo padrão para o tipo administrador? A conta tipo padrão, eu tenho uma série de limitações, tá certo? É uma conta que você vai usar somente para executar seus programas, trabalhar, mas ele não vai ter acesso às configurações do sistema, a poder instalar aplicativos, a fazer operações de administração do sistema. Quem tem que fazer isso é o administrador. Então, é assim que funciona.
Então, por exemplo, vou criar aqui agora uma conta para o administrador, por exemplo, vamos imaginar que eu tenho um João Ferreira, por exemplo, na firma. Então, e ele é um administrador do sistema. Então, eu venho aqui, coloco o nome dele, coloco o nome do usuário dele e clico aqui em adicionar. Então, ele criou aqui uma conta para ele. E essa conta, por enquanto, ela está desabilitada. Eu venho aqui, defino uma senha, tá certo? Então, eu vou pôr aqui a senha dele. É uma senha ultra secreta, né? Não fala para ninguém, eu vou mostrar para vocês, tá? É um, dois, três, quatro, cinco, seis. Não, como isso aqui é um ambiente que eu criei só para estudo, então é até mais fácil isso daqui para poder fazer isso. Aqui no caso ele está falando que a senha é curta, tem um monte de problemas, né? Se eu quisesse, poderia criar uma senha até maior. Ele está reclamando aqui até do tamanho. Vamos pôr aqui 78, 78. Ah, eu acho que vou ter que colocar uma senha forte aqui. Vamos pôr aqui a. Vou pôr aqui o nome dele, tá? 4 Ferreira. Eu vou botar um dinheiro, vamos aqui, exibir a senha. Ele pede aquelas coisas de senhas complexas. Vou trocar o app por 3, que aí ele resolve. Ó, ele gostou da senha. E vou alterar aqui. Então, criei essa conta. Então, esse usuário ele vai conseguir acessar e fazer todas as coisas aí. Posso até logar com ele. O problema é lembrar aquela senha ali agora, né? Então, mas eu posso criar esse usuário e depois logar com ele. Eu não vou chegar a logar porque a ideia é só mostrar rapidinho aqui para vocês. Mas uma outra coisa que eu queria falar para vocês, agora já entrando aqui no terminal, é a questão do, do superusuário, né? Ou do usuário administrador. No caso, eu estou com uma conta aqui administrador. Normalmente, essa conta ela funciona como uma conta normal. Quando eu vou tentar realizar alguma operação lá no terminal que necessite, por exemplo, do acesso do superusuário, eu preciso de usar um comando que vai fazer com que que é a partir daquele instante, aquele comando seja executado com a prerrogativa de administrador. Vou dar um exemplo para vocês. E aqui eu estou dentro, se você olhar aqui, lembra lá do PWD, do meu usuário home, né? Se eu voltar aqui, por exemplo, para a raiz, né? Eu tenho aqui aquela estrutura de diretório que a gente estudou lá na semana passada, né? Nas semanas passadas aí. Então, por exemplo, existe um diretório, por exemplo, var, que tem aqui um monte de informações, cache, algumas coisinhas assim. E, por exemplo, vamos supor que eu queira criar um diretório aqui dentro desse var. Se eu digitar aqui o mkdir, por exemplo, Ailton, ele fala que é impossível criar o diretório Ailton. Permissão negada. Por quê? Porque eu executei esse comando como sendo o usuário padrão e não o administrador, mesmo eu sendo um usuário administrador. Então, se eu quiser executar um comando como superusuário, tá certo? Eu tenho que dar esse comando antes, sudo, que seria superuse do, ou superusuário irá fazer alguma coisa. Então, se eu digitar aqui mkdir Ailton, ele vai pedir minha senha, é a mesma senha que eu usava lá, né, do meu superusuário, e ele vai executar o comando. Ó. Tanto que se eu digitar agora um ls, se vocês observarem, agora ele conseguiu criar aqui meu usuário, tá certo? Então, quando a gente estiver na linha de comando, se você quiser fazer alguma coisa com o superusuário, você tem que executar esse comando sudo e o comando que você iria fazer normalmente. Bom, depois a gente vê essa parte aí sobre a respeito das contas de usuário, né?
vamos no segundo tópico do dia, que é a parte de instalação de aplicativos no Linux. Se você olhar aqui nessa barrinha, a gente tem esse programa aqui, que é a central de programas do Ubuntu. A instalação de aplicativos no Ubuntu, ela é um pouco diferente do que é feito tradicionalmente no Windows. Ela tem um formato onde eu tenho repositórios de programas, que são servidores que ficam geralmente na web, ou pode ser também um CD, alguma coisa assim. E eu tenho esse utilitário, que seria uma versão gráfica, de uma ferramenta para o console, que é um gerenciador de pacotes, né? No caso, a gente chegou a usar essa ferramenta lá na instalação lá do Linux, que é o apt-get. Quase toda distribuição de Linux ela tem uma ferramenta parecida. No caso do Ubuntu, usa-se o apt-get, e algumas outras distribuições usam outros gerenciadores. Por exemplo, no caso, se eu não me engano, do OpenSUSE, usa uma ferramenta que chama I1, YUM, alguma coisa assim. Né? Então, eu vou abrir aqui esse gerenciador de pacotes só para a gente dar uma olhada aqui, né? Então, abriu aqui, eu tenho no caso essa ferramenta, ela se parece muito com aquelas lojas de aplicativos que a gente está tendo hoje para celulares. Então, eu posso vir aqui, escolher lá um programa que eu quero instalar, vejo aqui, por exemplo, o VLC, né? E a instalação é mais simples do que tudo, é só clicar aqui no instalar. Isso eu preciso estar conectado na internet, então aqui eu estou conectado na internet. Ele vai iniciar, ele vai perguntar a minha senha, claro, porque é uma operação de administração, mas ele vai começar agora aqui a baixar o aplicativo e instalar. Vocês podem ver que a gente até começou a baixar aqui. Então, hoje é muito fácil de se instalar um aplicativo no Linux, tá certo? Então, não tem segredo. E da mesma forma, de tempos em tempos ele faz a conexão com a internet e ele verifica e, vamos dizer assim, e atualiza isso para a gente. Então, vocês viram aí que não tem segredo nenhum. Já está terminando aqui a instalação, né? E tá tudo ok, tá certo? Terminando aqui já de instalar, o que eu posso acompanhar o progresso, né? Então hoje, ó, terminou aqui a instalação, então eu já até colocou o ícone aqui para mim, né? E ele aqui eu já tenho aberto aqui o VLC, né? Funcionando bonitinho o programa. Então não tem segredo de fazer isso. Alguns aplicativos são pagos, tá certo? Você pode ter que pagar e talvez tenha que cadastrar o cartão de crédito, mas é bem tranquilo isso daí, tá certo? Então, É, mas isso daqui é a parte gráfica de uma ferramenta que, na verdade, ela se encontra no terminal, tá certo? Que é o apt que eu estava falando para vocês. O apt, na verdade, o que acontece? Ele, quando você instala, ele tem um conjunto de repositórios, como eu estava falando, são servidores que ficam na internet, que eles têm dentro deles pacotes de instalação. Então, se eu quiser, eu posso fazer a instalação do aplicativo também manualmente aqui através do apt. Para isso, é bem simples, tá certo? Então, como é uma operação que envolve administração do sistema, eu vou ter que usar o sudo, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é usar o comando apt-get update. E ele vai pedir aqui minha senha, vou colocar aqui, né? O que eu estou fazendo aqui? Na verdade é o seguinte, isso aqui, quando eu chamo esse update, o que ele vai fazer é o seguinte, ele vai acessar vários servidores, vocês podem ver que aqui ele está acessando um monte de servidores, e ele vai obter a lista dos pacotes que eu tenho de disponibilidade de instalar e atualizar a minha lista interna. Então, o que acontece? É como se ele chegasse e falasse assim, ó, me fala o que você tem disponível. É como se eu baixasse o catálogo da minha loja de aplicativos. E depois que ele baixou esse catálogo, eu posso instalar um aplicativo. Para isso, é só o comando sudo apt-get e o nome install e o nome do aplicativo.
Por exemplo, se eu quiser instalar, tem lá o FileZilla, por exemplo. Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui, FileZilla, né? Uma dica é, você começa a digitar o nome, aperta o tab, ele completa, ele procurou lá naquela coisa, na lista que ele pegou, baixa de pacotes, dá um enter, ele vai perguntar, ó, eu vou instalar esses aplicativos, esses pacotes, eu preciso fazer um download de 7 MB e no final vou ocupar 25 MB do seu espaço. Você quer continuar? Claro, sim, S, Enter, e ele começa a fazer aí a instalação do meu aplicativo. Só que aqui ele está usando o terminal e não o, aquela ferramenta gráfica. A ferramenta gráfica é mais fácil para o usuário final, mas algumas coisas é interessante você também conhecer essa ferramenta do console, né? Então, terminou aqui. Ele não chega a instalar o íconezinho bonitinho, mas se eu não me engano, aqui, se eu pegar aqui, ó, vamos ver aqui se a gente acha que o FileZilla, ó, já está instalado. Beleza. O FileZilla é esse aplicativo para FTP, eu tinha olhado ele ali na lista, né? Mas consegui instalar de uma maneira bem mais simples, né? Então existe essa diferença, por exemplo, do Windows para o Linux, que no Windows geralmente você faz o download do instalador e depois você tem que executar esse instalador para poder instalar. Já no Linux ele tem esse modelo que está mais próximo aí de uma loja de aplicativos, tá certo? Então, essa é a segunda parte aí que a gente falou lá da parte de administração do Linux, né? Então, para concluir aí a aula de hoje, né, eu estou aqui dentro do meu home. A ideia é agora fazer a terceira etapa, que é a compilação de um aplicativo usando o Linux, tá certo? Que é o trabalho de vocês. O trabalho de vocês, lá na apostila, tem uma parte sobre é, é, como que você compila o aplicativo. Ele dá uns 3, 4 exemplos de código e mostra quando você compila, a questão de uso de warning e assim por diante. Eu vou dar só o primeiro e a ideia é que vocês deem uma lida lá na apostila e façam o restante, tá certo? Para compilar esse aplicativo é bem simples. A primeira coisa é o seguinte: eu estou aqui dentro da minha pasta Home. O que eu vou recomendar para vocês é o seguinte: criar uma pasta, o MKDIR aqui, por exemplo, vou chamar aqui programas. Né? Então, se eu der um ls, agora aqui eu tenho a pasta programas. Vou entrar nessa pasta, programas, está aqui, tá? E a ideia é que você coloque todos os seus aplicativos que você vai fazer lá no capítulo nessa pasta, tá? Então, o que, que acontece? Porque aí fica tudo organizadinho, tudo bonitinho. Vocês vão fazer isso tanto para essa aula quanto para a aula que vem. Então, eu vou fazer o seguinte: a primeira coisa que eu vou fazer é criar um programinha em C, que é aquele famoso Hello World, e nós vamos compilar ele aqui, tá certo? Para criar o programa, eu preciso de um editor de textos. Eu posso usar algum editor de gráfico, né? Mas eu vou trabalhar aqui no console. Vou até aumentar o tamanho dessa tela aqui para a gente poder ter um pouquinho mais de espaço para poder trabalhar. Então, existe um editor do console que eu gosto muito. Para mim, ele é o mais tranquilo, que é o Nano. Nano. Então, para eu criar um arquivo, por exemplo, em C com esse Nano, eu digito Nano e dou o nome do arquivo. Por exemplo, prog1.c. Você pode escolher o nome que você quiser, tá certo? Quando eu der um Enter, ele vai abrir aqui essa janelinha inteira, na verdade isso aqui é no console, né? Onde aqui eu posso começar a digitar o meu programa, né? E aqui embaixo ele tá algumas dicas das funções que ele tem, tá certo? Do editor. É, então, a ideia basicamente são, aqui na verdade são os lembretes de alguns comandos básicos. Toda vez que você vê esse chapéuzinho aqui do acento, né, isso quer dizer a tecla Ctrl. Então, se eu apertar, por exemplo, Ctrl G, ele vai fazer o seguinte, ele vai mostrar a ajuda do sistema. Então, eu vou apertar aqui para vocês verem,
Ctrl G, ele entrou aqui na ajuda e está explicando como é que faz. Aí, não, já me ajuda, eu quero sair. Aqui, tá vendo aqui, ó, Ctrl X, sair. Então, eu aperto Ctrl X, eu saio. Mas o que você vai usar mesmo vai ser o Ctrl O, que é o gravar, que seria o salvar, e o Ctrl X em si, que é o sair. É basicamente o que você vai usar. Então, aqui o editor, ele é como se fosse um editor de texto, tá vendo? Eu estou digitando texto, apagando, posso voltar. É como se você estivesse trabalhando lá em qualquer editor de texto. Então, para você criar o programa, é muito simples, né? Então, vamos lá. Primeiro programinha em C, geralmente você começa com include, stdio.h, né? Isso. Vocês observem que ele já está colorindo, né? Ele sabe que é um arquivo de C, ele tem essa função de colorir o texto de acordo com os elementos, né? É o que a gente chama de sintaxe highlight, ou evidenciando a sintaxe da linguagem, né? Então, vou ver aqui em void main, né? Ou int main, dependendo do caso. Para mim vai ser void, uma programinha simples. Apertei um tab aqui, printf, olá mundo, ponto e vírgula. Terminei meu programa aqui de escrever. Aí você pode vir aqui editar e por aí vai. O que eu faço? Ctrl O, ele vai perguntar, o nome do arquivo é esse mesmo? Como já tinha passado, é. Salvei, Ctrl X. Então, se eu digitar um ls, está ali meu prog.c. Inclusive, eu posso dar um cat prog.c e ele lista aqui o código para mim. Então, isso é meu código-fonte. Como é que eu transformo isso num executável dentro do Linux? Aí a ideia é usar o GCC, que é o compilador C padrão no Linux, tá certo? Para usar o GCC, é interessante que você instale pelo menos aquele pacote Build Essentials que a gente viu lá no comecinho, lá quando a gente fez a instalação do Linux, a gente já fez isso. Se você tá usando uma outra distribuição Linux, né, ou uma outra instalação sem ser aquela que a gente fez, antes de você tentar usar o GCC, eu recomendo você executar isso aqui, ó, sudo apt-get update, que é aquele comando que a gente já acabou de fazer para ele baixar a lista dos pacotes. Isso tem que estar conectado com a internet, tá? E depois o sudo apt-get install build essential, tá certo? Que é esse comando aqui. Vou até executar ele aqui, vocês vão ver que ele já está atualizado. Por quê? Porque eu instalei isso quando eu instalei a máquina. Se não tiver instalado, se você instalou numa máquina real, alguma coisa assim, ou se você não fez isso, é interessante você fazer isso. Por quê? Esse Build Essential, na verdade, ele é um pacote que contém as ferramentas de programação para você criar aplicativos para o Linux, né? E para essa versão específica. Aí, se tiver faltando alguma coisa do GCC, alguma biblioteca, você já vai ter. Vou dar um clear aqui, só para a gente chegar melhor agora. Então, voltando lá, que a gente tem lá, a gente está no diretório programas, e eu criei um arquivo programa 1.c, né? Antes da compilação, uma coisa que eu vou pedir para vocês, em todos os programas que vocês forem fazer lá, vocês vão ter que fazer o seguinte. Deixa eu abrir aqui o prog.c. Então, por exemplo, eu pedi um programa para colocar para coisar o Olá Mundo. A primeira linha do programa você vai pegar aqui e vai pôr o seu nome completo. Então, coloquei aqui o nome, tá certo? Porque na verdade vocês não vão criar programa, vocês só vão. É, não vão escrever os programas, vocês vão pegar os programas que já tem pronto, copiar e vão compilar ele, tá certo? Então, o que acontece? Depois que eu digitei aqui o programa, né, coloquei lá o printf lá com o meu nome, né, deixa eu colocar só um barra N aqui, para a gente voltar. Barra N. Vou botar um barra N depois aqui do Olá Mundo também. Ctrl O. Então tá meu programa aqui, tá certo? Em todos os programas da atividade, vocês vão ter que colocar o nome de vocês. Isso é importante, tá? Se não tiver o nome, o tutor ele não vai considerar a sua nota. Então, o que acontece? Depois que eu fiz isso, eu preciso compilar. Então tá meu programa ali, prog1.c. Eu vou usar o comando gcc, prog1.c, que é o nome do meu arquivo.c, menos O, e o nome do meu executável, que eu vou chamar de prog1.
No Linux, a gente não tem o .exe igual no Windows, que é o nome do executável. Qualquer arquivo ele pode ser um executável. Então, geralmente, ele deixa sem extensão. Então, quando eu fiz isso, ele compilou. Então, se eu der um ls agora, ó, eu tenho dois arquivos aqui, um prog1.c e o prog1. Esse prog1, vocês observam que ele está até em verde, é o executável. Então, para eu executar esse programa, basta eu fazer o seguinte, ponto, que é o diretório atual, né, barra prog1. Quando eu der um enter, apareceu aqui meu nome e Olá Mundo, tá certo? Então, é assim que eu compilo um programa no código. O que vocês vão ter que fazer é, beleza, cria a pastinha programas, cria o prog1, pode ser o prog1. Só que vocês vão ter o prog1, prog2, prog3, são os programas que tem lá na apostila. Vocês têm que dar uma lida lá na apostila, tá certo? Aí, se vocês observarem, eu vou vir aqui na minha pasta pessoal, eu tenho aqui o dentro da minha pasta é a pasta programas, que foi aquela pasta que eu criei. Está aqui o prog1 e o prog1.c. Depois que vocês fizerem todos os programas, vocês vão vir aqui, ó, clicar com o botão direito nessa pasta e clica nesse botão, né, aqui em comprimir. Ele vai vir aqui, nome do arquivo programas, dentro da pasta Ailton, eu clico em criar, tá certo? Fechar. O que vai acontecer? Ele criou esse programas.targz. Esse arquivo aqui, quando você tiver feito todos os programas, você vai mandar ele lá no Moodle para a gente, entendeu? E ele tem que ter tanto o código-fonte quanto o seu binário, tá certo? E é isso que o tutor vai usar para corrigir a atividade lá da quarta semana. Bom, por hoje é basicamente isso. Agradeço a atenção de vocês e até a próxima.